Começa explicando para a gente o que é a osteoporose. A osteoporose é uma doença caracterizada pela redução da resistência do osso, ou seja, o próprio nome diz, osteo é osso, porose, enfraquecimento. Então ocorre uma perda da quantidade de mineral nesse osso, perde o cálcio, a grosso modo dizendo, e esse osso se torna mais quebradiço, mais frágil. Uma fragilidade óssea que acontece geralmente em mulheres a partir dos 60, 65 anos de vida, e isso vai causar o grande problema que são as fraturas, né? Isso nas mulheres e nos homens? Nos homens também existe osteoporose, é um pouco mais raro, na verdade é bem mais raro, mas também pode acontecer. E a osteoporose pode acontecer não só às pessoas mais velhas, né? Pode acontecer não só naquelas pessoas idosas, mas pode acontecer também em jovens, em situações específicas, como algumas doenças, uso de alguns medicamentos, algumas práticas, alguns hábitos de vida que não são tão saudáveis, que nós vamos conversar hoje aí a respeito. Então fala bem, por que os homens acontece menos? A grande causa da osteoporose é a falta de um determinado hormônio que a mulher deixa de produzir a partir do momento chamado menopausa. Então, a menopausa, a mulher para de menstruar pela falta desse hormônio, e esse hormônio ele é responsável pela fixação do cálcio nos ossos. O cálcio é o que dá resistência para o osso. E a falta desse hormônio, além de outras causas inúmeras, como a alteração de sensação de temperatura, o chamado fogacho, né, a alteração na menstruação, que a mulher deixa de menstruar, e algumas outras doenças que vão acontecer nesse período. Por isso que é mais comum em mulheres. Entendi. E você pode aproveitar esse bate-papo muito edificante para mandar a sua pergunta no nosso WhatsApp, 98402-9756, 98402-9756. Manda a sua pergunta, aproveita. Nós estamos aqui com o Dr. Otávio Mello, ortopedista, estamos falando sobre a osteoporose. Então, aproveita, o DDD é 31, manda o WhatsApp, tá aqui, e eu aproveito e faço aí, tira a sua dúvida. As crianças podem ser acometidas com a osteoporose, doutor? A partir de qual idade? Não é comum que uma criança tenha osteoporose. Certo. A criança possui... Existem outros tipos de doenças da densidade óssea que são mais comuns em crianças, como já foi o caso, por exemplo, do raquitismo, que era muito comum. Entendi. Hoje em dia está cada vez menos comum. Hoje em dia nós estamos com problema de obesidade, né? Exatamente, é o contrário, né? Mas era uma doença da nutrição, a criança que não amamentava e não ingeria a quantidade necessária de nutrientes, e ela tinha essa fraqueza. Outra doença que costumava acontecer, a questão da osteomalácia, que é o enfraquecimento, o amolecimento dos ossos. Existem outras doenças que são mais comuns na infância. A osteoporose clássica, ela não é muito comum, porque o osso ele precisa mineralizar e depois desmineralizar. Então esse enfraquecimento que acontece na criança, o osso é praticamente cartilagem. Ele tem pouca quantidade de cálcio, tem pouca mineralização. E o que vai acontecendo com essa situação, já vou explicar, Carol, para o nosso telespectador, é que o osso é como se fosse uma conta bancária. Ok. À medida que nós vamos crescer, nós vamos ingerindo cálcio no leite, nos derivados de leite, queijo, iogurte, alguns alimentos vegetais também, como são os vegetais de folhas verdes escuras, né, couve, brócolis, tem muito ricos em cálcio, e nós vamos depositando esse cálcio como se fosse ali uma previdência privada. Então, à medida que nós vamos envelhecendo, é como se a gente começasse a fazer saques. O gasto de cálcio vai ficando maior, né? E nós vamos começando a retirar o cálcio dos ossos. E não conseguimos mais repor o cálcio que está sendo consumido. Então, isso é uma das causas que essa doença vai acontecer mais na velhice. Então, quanto mais reserva de cálcio nós fizermos ao longo da vida, menos saldo vermelho, menos saldo negativo nós vamos ter no final da vida. E, logicamente, menos fraturas também. Por uma alimentação balanceada, constante, isso faz toda a diferença? Toda a diferença, e não só isso, né? Existe uma outra questão de hábitos de vida também, que é a atividade física. Então, o osso, ele vai se formando e vai se fortalecendo, vai se tornando mais resistente à medida que são feitas atividades físicas, principalmente aquelas atividades de resistência. Então, natação, uma musculação, uma corrida leve, isso tudo faz com que o osso remodele, ele vai sofrendo um processo de deposição de cálcio no seu interior. Entendi. E a pessoa que não faz atividade física nenhuma, então o que ela vai ter? Ela vai perder esse mecanismo de remodelamento
Isso vai fazer com que o osso não faça as reservas de cálcio. Tanto que uma das Entendi. principais recomendações para quem tem osteoporose na sua fase inicial, tem risco aumentado para osteoporose, é justamente fazer uma atividade física com regularidade. E eu fico pensando, pode ter casos hereditários? Sim. A minha avó tem, e aí a bisavó teve, e eu ter também, porque o alimento, você já falou, questão do cálcio, Sim, da alimentação, mas tem casos que são hereditários, doutor? Perfeitamente. Veja bem, uma mulher que tem história na família da mãe ter osteoporose ou de uma irmã ter osteoporose, ela tem uma chance muito aumentada de ter osteoporose. Qual que é a Entendi. importância disso na nossa prática? Que essas mulheres, elas devem fazer exames preventivos com mais Entendi. precocidade. Elas devem suspeitar, olha, se minha mãe teve osteoporose, minha irmã teve osteoporose, elas tiveram alguma fratura, a chance de que eu tenha osteoporose é muito maior. Então eu preciso fazer uma prevenção para evitar essa doença. Porque qual que é o problema maior? A osteoporose é uma doença traiçoeira, ela é silenciosa, ela não causa dor, ela não causa tumoração, ela não causa restrição de nenhum tipo de atividade até ocorrer a complicação dela, que é a fratura. Então é uma doença que... Só vou descobrir se eu tiver uma queda, Na maioria. se eu quebrar alguma coisa, Sim. aí eu descubro. É quando não são feitos exames preventivos, isso acontece. Então, por isso que é importante que as pessoas que têm um risco aumentado de ter osteoporose, faça o seu check-up de maneira para prevenir, ou seja, não esperar que o osso quebre. Fazer o exame para verificar, existe um exame chamado densitometria óssea, que como o próprio nome diz, ele mede a densidade do osso. E esse exame ele pode ser feito nas pessoas que têm fatores de risco, porque existe eu não falei ainda, mas existem algumas situações que Pode aumentam falar, o risco. Por exemplo, pessoas que utilizam determinados medicamentos. Alguns exemplos que eu vou citar aqui, por exemplo, pessoa que usa corticoide. O corticoide são aqueles remédios utilizados para quem tem asma, para quem tem doenças reumáticas, problema de reumatismo nos ossos. Então, essas pessoas que usam corticoide, o corticoide impede que o cálcio fique dentro do osso. Remédios como diuréticos, pessoas que têm pressão alta ou problemas de coração, que precisam utilizar diuréticos, o diurético ele rouba o cálcio dos ossos e libera o cálcio para a urina. Então, são também pessoas que estão mais propensas. Pessoas que têm problemas de convulsão, problemas neurológicos, e usam alguns remédios chamados de anticonvulsivantes. Também tem risco aumentado. E um outro tipo de medicamento que eu me lembro agora seriam os anticoagulantes. Pessoas que têm problemas de trombose, que têm problemas de circulação, que precisam usar remédios anticoagulantes, eles também tiram o cálcio dos ossos. Então são pessoas que precisam tomar mais cuidado, né, além daquelas que têm histórico familiar de osteoporose também. Aqui tem uma pergunta. Alguns medicamentos contra a osteoporose podem causar câncer? É o Daniel Alves do Barreiro. Obrigada, Daniel, por participar. Obrigado, Daniel. Não existe essa relação direta entre remédios que causam osteoporose e câncer, tá? Entendi. O que existe é alguns relatos isolados na literatura de um remédio que chama alendronato, que é o mais utilizado para osteoporose, relacionado com condrossarcoma, principalmente de mandíbula, que é um tumor muito raro e que não tem, existe uma relação de causa e efeito, ou seja, não é tomar o remédio. Pode até ser que as pessoas que usem esse remédio, elas já têm uma predisposição para ter esse tipo de tumor. Mas como é uma relação que tem sido relatada em alguns artigos científicos, em alguns congressos, hoje as pessoas que utilizam essa medicação, já é feita uma avaliação para ver se tem essa presença de alguma alteração nessa região. Se for, a conduta é fazer um exame, se não tiver nada, troca-se a medicação. Tem uma pergunta também. Depois que deixei de menstruar, não tive mais saúde. Sou hipertensa, colesterol alto, muitas dores no corpo e nos ossos. Minha mãe tem osteoporose. Será que eu também? É muito provável que se a mãe tenha osteoporose, a filha também venha a ter. Ou seja, essa relação entre as mulheres da mesma família é documentada e bem estabelecida. É muito provável, se ela já tiver parado de menstruar e a mãe tinha osteoporose, se ela não está fazendo nenhum tipo de tratamento, eu recomendo que ela procure um médico, porque são tratamentos distintos. Um dos tratamentos, quando a mulher para de menstruar, é o tratamento chamado climatério, que é a falta desses hormônios. Então, existem diversos sintomas causados pelo período da menopausa. Isso aí deve ser avaliado e cuidado ou por um ginecologista ou por um endocrinologista. Já a osteoporose é uma doença óssea, né? Então não é
só a falta do hormônio que vai causar esse problema. Então, a recomendação é que ela procure, aí pode ser o próprio endocrinologista ou ginecologista, ou até mesmo um médico ortopedista pode fazer essa avaliação. Eu pergunto, qual deve ser a idade para fazer o exame aí da densitometria óssea? Olha, não existindo nenhum fator de risco prévio, ou seja, esses medicamentos que eu já falei, sintomas nos ossos, é comum se fazer esse exame a partir dos 65 anos de idade. É normal que se faça a partir dessa idade, porque a idade se torna um fator de risco. Entendo. A partir dos 65, ou seja, se não há nenhum fator de risco prévio, o fato da mulher parou de menstruar e chegou aos 65 é um momento que a idade começa a se tornar fator de risco para as fraturas. Então é importante fazer essa avaliação. E de quanto em quanto tempo essa pessoa tem que fazer? Aí vai depender do resultado do exame. Se o primeiro exame é normal, ela não vai precisar fazer todo ano. Fazer a cada 2 anos ou a cada 3 anos, de acordo com os outros fatores de risco. Agora, se o primeiro exame dela veio alterado e ela vai iniciar um processo de tratamento da osteoporose, aí ela precisa fazer esse exame com mais regularidade. E no caso da pessoa não ter fatores de riscos, ela está nos assistindo. Sim. E aí falou, meu Deus, será que eu tenho isso? Eu não lembro de nenhum caso na minha família. Perfeito. Mas eu fiquei preocupada agora, doutor. Existem alguns critérios clínicos para se indicar esse exame. Então, o ideal é que ela faça uma consulta. Sim. Nisso o médico vai avaliar o histórico dela, o histórico familiar. Entendi. Vai fazer alguns exames, vou dar alguns exemplos aqui. Exame de dosagem de cálcio, exame de dosagem de vitamina D, exame de determinados hormônios na circulação. E se houver algum sintoma ou algum tipo de fator de risco laboratorial, esse exame pode ser feito também. Entendi. Tá? Tem uma outra pergunta aqui, se existem hábitos alimentares que deverão ser evitados para quem tem osteoporose. Sim. O que evitar quando se tem osteoporose? Veja bem, alguns tipos de alimentos, eles fazem o que a gente chama de quelação. É uma ligação química irreversível com o cálcio. Isso impede a absorção do cálcio. Então nós vemos hoje que pessoas que bebem muito refrigerante, pessoas que tomam muito café, acima de 4, 5 xícaras por dia, já começa a diminuir a fixação do cálcio, né? Então, assim, são determinados hábitos que também vão diminuir. Outro hábito de vida que é muito relatado, a relação com a osteoporose, é o cigarro. Ou seja, pessoas que fumam, a nicotina diminui a fixação do cálcio no osso. Então elas têm mais incidência de osteoporose. Álcool também? Álcool também. Álcool e cigarro vão prejudicar essas pessoas. Então elas vão ter uma incidência maior de osteoporose, logicamente terão uma incidência maior de fraturas e existe um complicante que elas vão ter uma consolidação de fraturas prejudicada tanto pelo cigarro quanto pelo álcool. Então ela vai ter um prejuízo total, tanto na absorção, quanto na fratura, quanto na resolução dessa fratura. Então, realmente, quem está pensando em parar de beber e parar de fumar, é mais um motivo. Mais um motivo, isso mais mesmo. Um motivo. Tem aqui, bom dia, é verdade, é mito ou é verdade que o corpo humano armazena o cálcio até os 30 anos, depois disso não mais? E em caso de verdadeiro, qual que é a utilidade de consumir aí o cálcio depois dessa idade? É aquilo que eu expliquei da conta bancária, né? Até os 30 anos, existem hormônios que facilitam a absorção do cálcio. Certo. A partir dessa idade, o que é feito geralmente é a reposição das perdas. Então, aquele negócio de tomar a cápsula de cálcio, tomar a vitamina, né? Esses hábitos que existem de reposição, certo, na verdade você não está mais poupando, você está fazendo a reposição. Porque o que muitas pessoas não sabem é que o nosso osso ele está remodelando durante todo o tempo. Ou seja, só que quando é criança, a formação de osso é maior do que a absorção de osso. Então o osso cresce, porque você forma mais do que reabsorve. Existem duas células que estão competindo o tempo todo. Elas têm um nome um pouquinho difícil, mas uma chama osteoblasto, a outra chama osteoclasto. É como se fosse uma pessoa que constrói uma parede e a outra que vai lá todo dia e tira um tijolo. Então seria como se eles estivessem nessa briga. Entendi. Então o que acontece? Na idade adulta, a formação do osteoblasto é exatamente igual à retirada do osteoclasto, ou seja, eles estão num equilíbrio, ou seja, todo dia põe um tijolo, todo dia tira um tijolo. Então o tamanho da parede fica a mesma o tempo todo. Entendi. Quando a gente é criança, a formação, a construção é maior, então o osso cresce. Só que na idade mais velha,
acontece o quê? Essa célula que faz a construção, ela começa a diminuir a função. E a célula que faz a reabsorção aumenta a função. Então é comum o idoso ter essas fraturas, o osso começar a encurvar, ver que às vezes a posição da coluna da pessoa é mais desviada, é mais corcunda, por causa justamente desse enfraquecimento. Né? Então são determinados mecanismos que acontecem e que fazem com que ocorra um desequilíbrio. E uma das formas patológicas desse desequilíbrio é justamente a osteoporose. Doutor, perguntas. Quando acontece uma fratura em decorrência da osteoporose, quais os procedimentos adotados? Perfeito. Então, a pessoa que está em casa, nesse momento agora, e alguém, com certeza no mundo nós temos 200 mil mortes e 2 milhões de fraturas por osteoporose por ano, alguém está no momento que é próximo de alguém ter tido uma fratura. Primeira coisa, a pessoa caiu em casa, está com dor no local, evitar fazer movimentos bruscos. Se for num local que tenha algum serviço de ambulância, né, aqui eu posso falar no serviço público que é o SAMU, né, que é público e gratuito, acionar o SAMU, ou se não tiver SAMU, o Corpo de Bombeiros, ou alguém para poder mobilizar essa pessoa. Precisa imobilizar antes de transferir a pessoa do local. Porque o desvio no foco da fratura pode causar uma lesão mais grave, romper uma artéria, um nervo, então tem que se tomar esse cuidado, né? Sempre imobilizar antes de transferir. Essa pessoa vai ser levada até um hospital, vai ser atendida por um médico ortopedista e vai ser realizada uma radiografia. Constatando-se a fratura, aí precisa se definir se é uma fratura que vai precisar de cirurgia ou se é uma fratura que vai precisar só de uma imobilização com gesso. Existem, cada tipo de fratura tem um tipo de tratamento diferente. Mas o que chama muita atenção é que, como é uma pessoa idosa, uma pessoa que tem uma capacidade reduzida de consolidar o osso, então essa pessoa ela vai ter uma demora para esse osso colar. Então ela vai ter que ficar mais tempo acamada, ela vai ter que ficar mais tempo imobilizada, ela vai ter maiores complicações, como por exemplo, infecção de pele, lesão de pele, a pele fica mais fraca, e a pele é mais fraca. Então usar um gesso numa pessoa idosa, a pele geralmente fica ferida. Isso pode causar uma infecção. Então, tudo que nós pudermos fazer para evitar que a fratura ocorra, nós vamos melhorar a qualidade de vida. Só para ter ideia, em torno de um ano, as fraturas de fêmur, elas chegam até a ter 50% de mortalidade. Isso. Ou seja, metade das mulheres que sofrem essas fraturas de fêmur, elas é esperado que elas morram por causa das complicações que essa fratura leva. E são mortes... E tem idade assim, mais ou menos? Tem uma faixa etária de mortes? A faixa etária é maior quanto mais velha a pessoa é. Ou seja, a pessoa acima de 80 anos vai ter uma mortalidade maior do que uma de 60. Geralmente isso acontece porque o coração já não é tão... Né, ou seja, já existem doenças, comorbidades, problemas pulmonares, circulatórios, cardiológicos, neurológicos, renais. E a paciente vai ter que começar a fazer o quê? Utilizar medicamentos para combater a dor. Esses remédios para combater a dor, uma dor de uma fratura, é uma dor forte. Então pode começar a ter efeitos colaterais desses remédios. Então entra numa cascata, num ciclo vicioso, que pode prejudicar a saúde. E o mais importante disso, Carol, e para o nosso telespectador aí, é que são mortes evitáveis. São mortes que podem ser prevenidas. Ou seja, se você previne a osteoporose, você previne a fratura. Você previne a fratura, você previne as complicações que essa fratura vai promover na pessoa. Mas tem umas dicas também que pode ser dado, né? Dentro de casa, tomar cuidado. Exatamente. Tapete, por exemplo, é uma coisa que tem que evitar. Veja bem, como é uma doença que não dá sintoma, né? A pessoa geralmente não sabe que tem, a forma mais comum que nós ficamos sabendo que tem osteoporose é quando a pessoa quebra. É quando a pessoa chega no pronto-socorro, chega lá no hospital e o que aconteceu? Fui levantar da cama para ir no banheiro à noite e tropecei e caí. Ou então a pessoa vai dar uma topada no tampo da mesa e sofre uma fratura. Ou tem uma queda dentro do banheiro, às vezes tomando banho. Entendi. São pequenos traumas que em uma pessoa normal não causa fratura. Mas a pessoa que tem o osso fraco, uma pancada pequena, por mínima que seja, pode quebrar, porque o osso está quebradiço. Então,
tudo que nós pudermos fazer para evitar esses pequenos traumas, vai evitar a ocorrência das fraturas. Algumas dicas que ficam sempre importantes é o seguinte: quem tem pessoa idosa em casa, é importante que o interruptor de energia, o interruptor da luz, fique próximo da cabeceira da cama. Para quando a pessoa... Porque o idoso ele tem problema de vista, ele enxerga pouco. Então ele vai levantar de madrugada para ir no banheiro, às vezes, ele não está enxergando. Com a luz apagada, ele não vê um sapato que ficou no meio do caminho, um chinelo. Então é importante já levantar, acender a luz na beirada da cama. Se não tem interruptor, manda colocar um interruptor ou põe um abajur. Isso aí pode ajudar, porque é mais barato, né, do que fazer uma instalação elétrica. Outra coisa, evitar deixar coisas no chão. Calça-sapato, tapetes, nossa, ainda mais aquele tapetinho de cama, pelo amor de Deus, não faço não. Se a pessoa tem uma pessoa idosa em casa, não deve ter tapetes, aqueles passadeiras de corredor, né, isso tudo deve me ser dando uma aflição só de ficar pensando. Porque o idoso, ele tem uma dificuldade para marcha, uma dificuldade para andar. Para andar, às vezes o chinelinho vai arrastando. O chinelinho arrasta e tropeça. Outra coisa que é importante, que aí muita gente vai até ficar com o coração apertado aqui, animal doméstico. Porque tem vovó em casa com problema de osteoporose, gato, cachorro, hamster, esses animais, eles ficam geralmente ali perto da pessoa e a pessoa pode tropeçar. Então o ideal é ou que ele fique num ambiente isolado da casa ou não fique em contato direto, principalmente quando as pessoas idosas estiver sozinha em casa. Porque é comum a pessoa tropeçar no animal. Já fala assim, não, doutor, mas o animal alegra tanto o coração. Alegra, mas tem que se tomar cuidado, porque se o idoso estiver sozinho em casa com o animal ele vai procurar companhia. E se tem uma criança, se tem um adulto, ele tende a ficar ali perto. A companhia do animal é importante afetivamente até. Entendi. Mas, ou seja, deve-se tomar cuidado, porque não deixar o idoso desacompanhado. Tem muita gente que sofre quedas por causa dos animais. De animais, tem. Né? Mas o que acontece? Se a pessoa tem um osso forte, ou seja, se ela faz o tratamento, se ela cuida dessa osteoporose, se ela previne a osteoporose, a chance dela quebrar com a queda dessa vai reduzir bastante. A situação chega a ser tão grave, Carol, que existem pessoas que ao invés de quebrar o osso porque caiu, acontece o contrário. Ela cai porque quebra o osso. Então, essas pessoas que têm uma osteoporose muito avançada, às vezes até só de levantar da cama de uma maneira abrupta, levantar de uma cadeira de uma maneira abrupta, o osso está tão quebradiço que ele pode sofrer uma fratura espontânea. Existem níveis à osteoporose? Sim, sim. Inclusive esse exame de densitometria, ele serve justamente para colocar num gráfico qual é a gravidade dessa osteoporose. Quanto menor é a densidade do osso, quanto menos cálcio tiver nesse osso, mais fraco esse osso vai ser. E aí, como não existe a forma de voltar um osso já com osteoporose a ficar igual era o osso do jovem, você não consegue fazer um rejuvenescimento ósseo, mas você consegue impedir a progressão da doença. Com medicamentos, com alimentação, com hábito de vida, você pode impedir que essa doença piore. E esse é o principal foco aí do tratamento da osteoporose e da prevenção. Tem uma pergunta aqui, quem tem pedra nos rins pode tomar cálcio para reposição? Vou repetir o que está escrito aqui, porque eu não conheço não. Osteopenia, é isso mesmo? Perfeito. E minha mãe tem osteoporose. Sim. A osteopenia, conforme eu falei dos graus, um grau antes de osteoporose, quando o osso começa o processo de enfraquecimento, é chamado de osteopenia. A partir de um certo grau, essa doença se torna osteoporose. A questão do cálcio da pedra nos rins é muito interessante. Porque ó, pra você ver. Porque a pedra nos rins ela é um cristal chamado oxalato de cálcio. Certo. Ou seja, o oxalato, a principal fonte de alimentação é o tomate, e o cálcio, a principal fonte de alimentação é o leite. Então, o que acontece? Quando o oxalato está em excesso no sangue e quando o cálcio está em excesso no sangue, essas duas substâncias se encontram no rim e cristalizam, elas formam uma pedra, perfeito? Certo. Isso acontece porque a concentração está alta, ou seja, pessoa que não bebe água, então a concentração fica aumentada, pessoa que bebe pouca água. Então, a melhor forma de evitar a pedra nos rins é tomar muita água, porque vai diluir o cálcio e diluir o oxalato. E atividade física também Atividade física também vai ajudar. Além disso, o que acontece? Voltando aqui na questão específica. É muito comum chegar no consultório e a pessoa falar, olha, aqui ó, meu sobrinho trouxe para mim dos Estados Unidos esse potão aqui com 2.000 cápsulas, 2.000 comprimidos de cálcio, custa $2 e
vizinha está tomando, eu pedi para trazer para mim também. Não necessariamente o remédio que serve para uma pessoa vai ser o mesmo remédio que serve para outra. Se a pessoa tomar cálcio sem que ela tenha deficiência de cálcio, esse cálcio vai sobrar. E aí ele vai ter que sair por algum lugar. O principal lugar que ele sai é pela urina. Quando ele chega na urina, ele pode começar a depositar e aí pode formar pedra nos rins. Então a pessoa que tem histórico de pedra nos rins, porque bebe pouca água, porque tem uma tendência a ter pedra nos rins, ela tem que ter um pouco de cuidado com relação a tomar suplementação de cálcio. Perfeito? Porque geralmente ela já tem cálcio em excesso. Eu queria perguntar para o senhor se o clima ele interfere na absorção do cálcio. O clima? Existe um trabalho muito interessante, foi publicado recentemente, um estudo feito no Brasil inteiro. E o que acontece? Olha como é que é uma questão muito cultural isso. Acreditava-se, porque para que o cálcio entre no osso, é necessário uma substância chamada vitamina D. E hoje, a cada dia mais, as pessoas usam filtro solar, se protegem do sol, com medo de câncer de pele, e utilizam bloqueadores para radiação ultravioleta. Certo. A radiação ultravioleta em excesso, ela pode causar câncer de pele. Isso. Mas a radiação violeta em doses moderadas, ela é benéfica. Então, o que é a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Tudo em excesso faz mal. Até a água em excesso faz mal. Então, repete, por favor, essa parte, porque eu acho muito importante. Então, o que acontece? A diferença entre o... A diferença entre o remédio e o veneno é só a dose. Então, tudo que você utiliza em excesso vai te fazer mal. A grande questão é saber dosar. Então, eu vou pegar esse exemplo mesmo aí que nós estamos falando do sol. O sol em excesso, sem proteção, ele pode causar câncer de pele. Isso é uma verdade. Mas o sol em falta, ele vai diminuir a produção da vitamina D, que é justamente a vitamina que coloca o cálcio dentro do osso. Tá? Então, veja bem uma coisa interessante. Foi feita uma comparação porque se acreditava que as pessoas que moram no Nordeste, que é uma região muito ensolarada, teriam menos osteoporose que as pessoas que moram no Sul, que é uma região com pouca exposição ao sol. Entendi. Só que o que ficou mostrado nesse trabalho é que as pessoas que moram em regiões muito ensolaradas, elas só saem de casa depois de passar filtro solar, elas utilizam roupas que escondem a pele do sol e elas ficam geralmente protegidas debaixo de barracas, sombrinhas, né? Ou seja, elas ficam abrigadas do sol, porque o sol é muito forte. Já nas pessoas que moram em regiões mais frias, qualquer solzinho que aparece, a pessoa já coloca um short, uma camiseta, um biquíni e vai lá tomar sol. Para ficar exposta. Então, isso faz com que essas pessoas produzam mais vitamina D. Porque até então, até algum tempo atrás, a recomendação é que nunca se tomasse o sol depois de 10 horas da manhã e antes de 4 horas da tarde, por causa da radiação ultravioleta. Isso era uma recomendação por causa da pele. Mas para que a pessoa produza vitamina D, ela precisa justamente daquela radiação ultravioleta. Não precisa ficar horas no sol. 15 minutos de sol no horário entre 10h30 da manhã e 3h30 da tarde. Então, 15 minutos de exposição. Qual a região do corpo? Braços e pernas, a região onde existem os ossos longos, que é onde a vitamina D é produzida. Se a pessoa fizer isso, ela não precisa tomar vitamina D, porque hoje em dia é muito comum as pessoas comprarem cápsulas de vitamina D. Então, só que se a pessoa toma sol nesse momento do dia, que ela está expondo ao sol bom para o osso, já é suficiente, ela não precisa comprar um remédio. E a vitamina D é produzida pelo próprio corpo, Carol. Né? Então é natural, muito melhor do que sintético. É mais barato, é natural e tá aí. O que você precisa para produzir vitamina D? Sol, que é gratuito, tá aí para nós. Foi Deus que deu. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.